quinto dia do nosso programa de preparação para a consagração a São José. Hoje o tema é a invocação: Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Excetuando Nossa Senhora, o Espírito Santo não agiu tão fortemente em nenhum outro santo como em São José. Afinal de contas, em vista da missão tão grande confiada a ele, era necessário o influxo da graça de Deus em grau excepcional. São José recebeu os dons do Espírito Santo com toda a força para a sua missão. A consagração a São José nos ajudará a sermos mais dóceis ao Espírito Santo, assim como São José. São José, tão dócil que Deus falava até nos sonhos. Enquanto estava dormindo, Deus se comunicava com São José, porque era um homem extremamente dócil ao Espírito Santo, assim como nós precisamos ser também. Todos nós somos chamados à santidade, e seremos santos quando formos nos configurando a Cristo. E para isso é uma obra também executada pelo Espírito Santo. Mas Deus nunca entra como intruso em nossas vidas. Deus não entra arrombando as portas. É necessário que nós sejamos dóceis, que nós o convidemos, que nós o deixemos entrar, porque Deus sempre quer vir a nós e deixar com que Ele haja no mais profundo das nossas almas. Conforme formos nos aprofundando, conforme nós formos sendo mais amigos de São José e parecidos com ele, seremos mais dóceis ao Espírito Santo. Isso foi a meditação que o Padre Donald, uma síntese que o Padre Donald nos propôs acerca da invocação Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. E o Padre também colocou um texto que trata dos dons do Espírito Santo. Então vale a pena com que peguemos o texto e principalmente relembremos os dons do Espírito Santo, que são 7: ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e sabedoria. Temos aqui uma expressão cunhada por Beato Guilherme José Chaminade. Considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem, para ser seu verdadeiro esposo, e por consequência, nenhuma criatura pode chegar à mesma glória deste grande santo. Nós temos uma missão: tornar-nos santo, amando a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. E nós precisamos dos 7 dons do Espírito Santo. O Padre nos dá uma meditação que foi cunhada pela Congregação dos Padres do Espírito Santo, conhecidos também como espiritanos. Os padres de branco também são conhecidos com esse nome, os padres de branco. Grandes missionários da África, e eles divulgam a novena ao Espírito Santo. E dentro dessa novena há uma breve explicação de cada dom, e eu vou dar uma síntese de cada uma para aqueles que não têm o livro. O primeiro dom do Espírito Santo, o dom da ciência, habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor em sua relação a Deus. A ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumentos a serviço de Deus. Diante de uma sociedade materialista na qual vivemos, onde se esquecem
do verdadeiro valor humano, do valor do espiritual, onde o que se tem valor é só o material, precisamos pedir o dom de ciência, porque nós estamos contaminados com esse vírus, querendo ou não, nós estamos inseridos neste mundo, mas pedir o dom de ciência para que saibamos escolher, né, e avaliar as criaturas segundo a sua relação com Deus, conforme elas nos levam a Deus, nos levam a servir e amar a Deus. O segundo dom é o dom do entendimento. Ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós as conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-las e saboreá-las. Ele nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas e, através delas, renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que dá um testemunho eloquente da fé que existe em nós. Então não basta que nós saibamos o porquê de certas práticas que nós temos como católicos. Nós temos que ir mais a fundo. Nós temos que compreender mais, de forma mais clara, de forma a isso moldar todas as estruturas do nosso ser, conforme as nossas atitudes, pensamentos, o modo como nós enxergamos o mundo. Tem esse prisma, tem esse óculos, né? Por isso precisamos do dom de entendimento. O dom de conselho dota a alma de prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir, prontamente e com justiça, o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento dos nossos deveres diários como pais, professores, funcionários públicos, cidadãos cristãos, padres, bispos. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. Em algum momento da nossa vida, nós teremos como missão orientar alguém. Então, o dom de conselho dota a alma de prudência, uma prudência sobrenatural, habilitando a decidir. Primeiro para conosco, e depois para orientar. Isso tem um grau de responsabilidade um tanto maior, claro, para aqueles que têm funções de governo, né? Padres, párocos, bispos, o Santo Padre, os pais que têm o dever de educar os filhos. Senhor, me dê o dom de conselho para que eu saiba orientar da melhor forma possível. O dom da fortaleza fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere à vontade um impulso e uma energia que levam a realizar, sem hesitação, as mais árduas das tarefas, enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento martírio, até mesmo de uma vida inteira de tribulação. A fortaleza fortalece a alma contra o medo, né? Nós temos sempre que combater aquele espírito animalesco que está em nós, que é busca o prazer, evita a dor. E nós podemos pautar a nossa vida por essa expressão. Busca o prazer, foge da dor. Mas nós sabemos que muitas vezes o correto, aquilo que nós devemos fazer, talvez seja a opção mais árdua, principalmente para agradar
a Deus para fazer a sua santa vontade em nossas vidas. Custa abraçar a vocação, custa deixar tudo, custa para um homem deixar todas as mulheres da terra para escolher aquela, custa para uma mulher deixar todos os homens da face da terra para escolher aquele e serem fiéis até o fim. Mesmo em meio às tribulações do matrimônio, às dificuldades, o dom da fortaleza, que vai nos sustentar no cumprimento dos deveres. O dom da piedade faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus como nosso Pai amorosíssimo. Ela nos inspira a amar e a respeitar por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos de sua autoridade. Sua mãe, São José, os santos, a Igreja, o seu chefe visível, nossos pais e superiores, nosso país, os seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um dever pesado, mas como um serviço muito agradável. Como precisamos, em nossos tempos, do dom da piedade, para que tenhamos afeto e coloquemos afeto nas coisas santas. Afeto ao entrar na igreja, afeto do como se comportar na igreja, afeto para celebrar a missa, o padre, como lidar com as coisas sagradas. O católico, né, aquele afeto filial às imagens, uma devoção correta, adequada, mas com amor, com muita devoção. Dom da piedade, a nossa santa religião. É lindo ser católico. Nós devemos agradecer todos os dias a Deus de ter a fé, a verdadeira religião, a verdadeira fé. De podermos ter missa, sacerdote para celebrar a missa, confessar. Bendito seja Deus, bendito seja o dom da piedade. O dom do temor de Deus enche-nos com respeito irrestrito por Deus e faz com que o nosso maior medo seja de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que surge não do pensamento do inferno, mas dos sentimentos de reverência e submissão filial ao nosso Pai Celeste. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastando-nos dos prazeres mundanos, que poderiam, de alguma forma, separar-nos de Deus. Um respeito irrestrito por Deus e faz com que o nosso maior medo seja ofendê-lo. Como diria Santa Maria Goretti, antes morrer do que pecar. Diante do grande mistério do amor que Deus tem por nós. Deus derramou todo o seu sangue por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu as maiores humilhações, porque Ele nos ama. Nós não podemos ofender isso. Esse amor é digno de toda adoração, de todo sacrifício da nossa vida, de toda entrega. Não podemos ofender pelo pecado. A falta de consciência de pecado é o maior mal dos nossos tempos. Já dizia São Pio XII, não é santo ainda, Pio XII. Isso perdura até hoje. A falta de consciência de pecado. Que nós possamos desagravar a Deus, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, desagravar os pecados da humanidade. E primeiramente, os nossos, e o desejo, encher o coração de desejo de não ofender a Deus. O dom do santo temor de Deus. E por fim, o dom da sabedoria incorpora todos os outros dons, assim como a caridade abrange todas as demais virtudes. A sabedoria é o mais perfeito dos dons. Sobre ela está escrito: tudo que é bom me veio com ela.
incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece a nossa fé, fortifica a esperança, aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando-a a discernir as coisas divinas e a alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Linda expressão. Podemos terminar com ela. Discernir as coisas divinas e alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem o seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Assim viver os santos. É isso que nós queremos que se incuta em nosso coração. Que Deus inculta isso no nosso coração. Alegria pela cruz de Cristo. Rejeitar as alegrias deste mundo. Dom da sabedoria. Que Deus nos ajude e que essa consagração a São José permita-nos viver cada dom do Espírito Santo e principalmente que cresça em nós o desejo de os receber. Rezemos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentador das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela intercessão de São José, eu clamo a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre todas as almas que o pedem de coração generoso e disponível. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.